Olá, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Veja aqui em nosso calendário. Meus amores, nesta aula nós vamos estar trabalhando um gênero textual que é muito gostoso de se fazer. E eu gostaria de dar 4 dicas, que são as características desse gênero textual, e vocês pensem um pouquinho e adivinhem que gênero textual é esse que nós vamos falar hoje. A primeira característica é ensina a fazer algum alimento. A segunda característica possui 2 partes distintas. Terceira, apresenta uma linguagem direta, clara e precisa. E a quarta característica, apresenta verbos no imperativo. Qual é o verbo no imperativo? É aquele verbo que fala assim: faça isso, faça, coloque, estude, corra, durma. Então, o verbo no imperativo é o verbo que dá uma ordem, que nos dá uma ordem. E aí, que gênero textual é esse que nós vamos falar hoje? Pensaram? Meus amores, hoje nós vamos trabalhar o gênero textual receita. Receita, e que receita será essa? Nós vamos aprender a fazer uma receita de pamonha doce. Vocês vão pegar aí, caderno de atividade, volume 1, mais parte de língua portuguesa, vão abrir na página 50 e nós vamos estar realizando aqui a leitura desta pamonha doce. Primeiro, eu falei que o nosso gênero textual ensinava a fazer um alimento. E aqui está ensinando a fazer o quê? Pamonha doce. Apresentava 2 partes distintas. Quais são elas? Ingredientes e modo de fazer. Toda receita possui um ingrediente e um modo de fazer. Apresenta uma linguagem direta, clara e precisa para facilitar as instruções, e também apresenta verbos no imperativo, porque a nossa receita fala: bata no liquidificador, coloque massa, polvilhe, unte a forma, leve ao forno. Então está dando uma ordem: faça isso, faça aquilo. Então são verbos no imperativo. Então vamos realizar junto comigo esta leitura da pamonha doce. Ingrediente: nós vamos precisar de 12 espigas de milho verde, 1 xícara de açúcar refinado. Ô tia, só 1 xícara não é pouco não. Meus amores, o milho ele já é adocicado. Se a gente botar mais, fica muito enjoada a nossa pamonha. E 1 xícara de leite ou leite de coco. Leite de coco fica mais gostoso. Modo de fazer: descasque o milho, reservando as palhas mais bonitas, aquelas palhas mais largas. Elas servirão para embrulhar as pamonhas, para a gente embrulhar, amarrar, para poder cozinhar. Rale as espigas ou bata no liquidificador. O milho ralado ou batido no liquidificador, coloque o açúcar e o leite. Coloque a massa nas palhas de milho, aos poucos, pegando com uma concha e colocando, abre a palha, coloca 2 palhas, uma sobre a outra, e vai colocando o preparo. Em seguida, enrola e amarra como se estivesse fazendo os pacotinhos. Amarra com a própria palha de milho.
Mas se quiser, pode amarrar com um cordão, uma linha de crochê, um barbante. Em seguida, cozinhe em água fervente. Coloca uma panela de água para ferver. Quando já estiver fervendo, vai colocando as pamonhas dentro. Deixa cozinhar por 1 hora. Depois disso, escorra, deixe esfriar e sirva as pamonhas mornas ou frias se preferir. As palhas também podem ser costurada, imitando saquinhos. Se quiser até facilitar, costura a palha fazendo um saquinho, coloca a pamonha dele para poder levar ao fogo. Essa receita com 12 espigas rende 20 pamonhas. Pamonha doce, uma delícia para o lanche da tarde, da manhã, a qualquer momento. Pamonha morninha, pamonha gelada, é uma delícia. Então, meus amores, essa é a nossa receita. E agora, vocês vão, na sequência, vocês vão realizar a atividade que tem sobre a receita, aqui na página 50 e 51. E nós vamos estar também aprendendo um pouquinho mais sobre verbos. Eu falei para vocês que a receita, ela utiliza muitos verbos no imperativo, que te dá uma ordem. Bata, amarre, coloque no liquidificador, bote no forno, unte a forma. Então, esses verbos que nos dão ordem, é o verbo no imperativo. Mas nós vamos revisar, porque vocês já viram lá no 4º ano, é a terminação verbal. Os verbos quanto à terminação verbal, eles se classificam em 3. As terminações são AR, ER e IR. Por exemplo, primeira conjugação, AR. Vamos fazer um verbo, vamos dar exemplo de um verbo terminado em AR. O verbo andar. Andar. Primeira conjugação, terminada em AR. O verbo andar. Vamos pular. Pular. Verbo terminado em R, primeira conjugação. Vamos dar exemplo de um verbo da segunda conjugação. Correr. Correr. Correr, ele termina em ER, segunda conjugação. Bater. Bater, terminado em R, segunda conjugação. Vamos dar exemplo de um verbo terminado com a terceira conjugação, IR. Partir. Partir. Terminado em IR, terceira conjugação. Vamos dar exemplo de outro verbo. Dormir. Dormir. Ir, terceira conjugação. Então, meus amores, os verbos quanto à terminação verbal, eles são 3. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. E aqui nós exemplificamos alguns verbos com essas terminações. Lá na atividade, vai ter uma atividade semelhante a essa, onde vocês vão dar exemplos de alguns verbos. Também, na atividade, ela traz questões revisando a classe gramatical que a gente estudou esses dias. Então, eu coloquei aqui um exemplo. A pamonha está doce. A pamonha está doce. Eu afirmei uma frase afirmativa. A pamonha está doce. Mas eu falei para vocês na aula passada que cada palavra, ela faz parte de uma classe gramatical. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar esta frase. A pamonha está doce. A é um artigo definido.
Gente, o que é artigo? Artigo é uma palavra que acompanha um substantivo. Os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? A, as, o, os. Esses são definidos, porque a gente define. Eu falo a pamonha. Quando eu falo a menina está aqui. Eu estou definindo, porque eu sei que é a menina. Logo que eu falei a menina está aqui, é porque eu estou me referindo a uma pessoa que eu conheço. Então, os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Quando nós colocamos o artigo indefinido, é porque a própria palavra já está dizendo indefinida, a gente não está definindo. Por exemplo, uma menina está ali. Uma menina significa que eu não sei quem é essa menina. Quando eu falo a menina, é porque eu já sei quem é ela. Mas se eu falo uma menina, eu não sei quem é essa menina. Então, indefinido. Então, artigo definido. Vamos ver? Pamonha. Pamonha está acompanhada do artigo, então ela é um substantivo. Lembrando, o que é um substantivo? Substantivo é uma palavra que dá nome a um ser. Gente, os substantivos, eles são vários, eles são substantivos próprios, comuns, primitivos, derivados, coletivos. Tem uma gama de substantivo e vocês já estudaram esse conteúdo do 4º ano. É um conteúdo que nós devemos memorizar, aprender e nunca esquecer, porque nós vamos precisar dele para o resto da vida. Ele nunca vai mudar. Substantivo é sempre um substantivo, artigo é sempre um artigo e assim por diante. Então, pamonha é um substantivo na classe gramatical. Vamos ver aqui está. Está, a palavra está é um verbo. E o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, ó, a pamonha está quente. Está é um verbo. Eu estou, tu estás, ele está. Então, é um verbo. Doce, a pamonha está doce. Doce é um adjetivo. Tia, e o que é adjetivo? Adjetivo é uma palavra que dá qualidade ou atribui um estado a um ser. Aqui a pamonha está doce. Doce é a qualidade que eu estou dando à pamonha, ela está doce. Então, meus amores, esse conteúdo vocês precisam estudar. Quem ainda está sentindo dúvida, assista a aula novamente, elabore outras frases, contemplando artigo, substantivo, verbo, adjetivo. Vão elaborando outras frases, colocando outras palavras para vocês praticar, exercitar e realmente aprender. Então, meus amores, nesta aula de hoje, nós estudamos receita, o gênero textual receita, a pamonha doce, aprendemos a fazer uma pamonha doce. Também revisamos a classe gramatical, artigo, substantivo, verbo e adjetivo. E também aprendemos os verbos imperativos e os verbos, as terminações verbais. AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem, façam a atividade que eu vou propor, vou colocar abaixo do vídeo as páginas. Escrevam com letra legível, tirem uma foto, coloca para mim no privado para me estar corrigindo e fazendo as intervenções com vocês. Espero que vocês aprendam, que estudem. Essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês.